Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 12 de janeiro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, a ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus, hoje nós precisamos viver dentro dessa realidade que é a ressurreição do Senhor. Senhor Jesus, para que a gente possa procurar sempre viver no Espírito, viver uma vida ressurreta, uma vida que depende da vida de Deus, para a gente não fazer as coisas baseadas em nós mesmos, mas baseado na fé, baseado na palavra que Ele tem entregado para cada um de nós. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo Espírito, pelo exercício do Espírito, Ele vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, quando a gente vai discernindo a vontade do Senhor, a voz do Senhor, a gente vai tendo mais convicção daquilo que Ele deseja falar a cada um de nós, e também por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais e mais pessoas. Cada pessoa é potencialmente um filho de Deus, então a gente precisa alcançar esses filhos de Deus para a gente cumprir a vontade dEle, que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 14. Senhor Jesus. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Senhor Jesus. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ó Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: a vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios lemos: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Essa palavra é categórica. O livro de Apocalipse esclarece-nos o que ocorrerá depois do milênio. Vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. No milênio, na manifestação do reino dos céus, Satanás será preso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Satanás é rebelde e sempre tentará seduzir os homens a se rebelarem contra Deus. Mesmo no final do milênio, quando tudo for restaurado e o reino for não apenas real, mas manifesto entre os homens, Satanás ainda conseguirá instigar um resquício de rebelião na humanidade. E não serão poucos, serão como a areia do mar. O final deles, porém, será que descerá fogo do céu e os consumirá. Por fim, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Finalmente, o universo será purificado de tudo o que é negativo. Além disso, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Graças ao Senhor, não fazemos parte da segunda morte, pois já fomos ressuscitados com Cristo e temos a vida eterna. Ó Senhor Jesus, a morte é terrível e é o último inimigo a ser derrotado. Por isso, no Antigo Testamento, o Senhor falou que os sacerdotes não podiam tocar no cadáver de parentes. Isso tipifica que precisamos fugir da morte. Da mesma forma, quem fizesse voto de Nazireu não deveria tocar em cadáver. Paulo afirma: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho foi enviado pelo Pai para uma missão: viver a vida aqui na terra como um homem genuíno, que expressava e representava Deus. Ó Senhor Jesus. Em Salmos lemos: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor veio à terra como um homem, e como homem foi coroado de glória e de honra. Ao ascender como um homem, ele foi glorificado. Hoje existe um homem na glória. O Senhor venceu e se tornou o cabeça da igreja. E nós temos a missão de, como seu corpo, encabeçar todas as coisas nele, de modo que ele seja o Senhor de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, antes de o Senhor ressuscitar e ascender ao céu, nunca houvera um homem na glória. Antes da encarnação, quando o Filho estava com o Pai, os dois estavam na glória, mas o Senhor não tinha o elemento humano em si. Agora é diferente. O Senhor Jesus veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem todas as restrições, porém não pecou. Ele foi à cruz a fim de cumprir a redenção por nós. Morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. A diferença é a ressurreição.
A ressurreição é mudança de esfera, mudança para outro ambiente, outra dimensão. Nós não pertencemos à dimensão terrena, uma vez que cremos em Cristo e nos unimos a Ele, pertencemos a essa outra dimensão, a dimensão ressurreta e celestial. Ó Senhor Jesus! O Senhor venceu a morte por nós, subiu aos céus e agora, à direita do Pai, é Filho do Homem. Quando Estevão estava para ser martirizado, falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Isso é muito significativo. Quando ele vier pela segunda vez, tomará para si os vencedores, a fim de que junto com ele reine no milênio e governem as nações. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Por fim, tudo estará consumado. Satanás será derrotado, a besta e o falso profeta também. A morte, o último inimigo, finalmente será lançado no lago de fogo. E nós, os filhos de Deus, viveremos para sempre com o Senhor. Que salvação maravilhosa! Ó Senhor Jesus! Durante essa mensagem o irmão ele toca nisso, né, que a morte veio através do pecado. Ó Senhor Jesus! Em Tiago fala, né, que a gente, quando é tentado, a gente não pode dizer que a gente é tentado por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né, Senhor Jesus, que nos faz, né, gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ó Senhor Jesus! Né, hoje a gente tem que aprender a viver de maneira restrita pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Se a gente quiser liberdade para nós mesmos, ó Senhor Jesus, isso implica em pecado, né? Fazer as coisas que não agradam a Deus, se afastar de Deus. Na esfera de Deus não há pecado, ó Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós, assim como Cristo foi vitorioso, nós também precisamos ser vitoriosos sobre todas as coisas, mas para isso a gente precisa ser encabeçado por Ele. O encabeçamento de Cristo começa pela igreja, ele tem um fim, né? Nós hoje vamos sujeitar todas as coisas a Cristo, para que um dia Cristo possa sujeitar tudo isso a Deus, né? E aí sim vai haver paz no universo, porque tudo aquilo que é negativo vai ser lançado dentro do lago de fogo, por causa da nossa obediência. Ó Senhor Jesus, pela nossa obediência, Cristo encabeça todas as coisas, subjuga todas as coisas, né, Senhor Jesus? Mas tudo isso como? Como um homem. Ó Senhor Jesus, o inimigo, né, foi feito ali de maneira perfeita, né, ali, mas surgiu iniquidade nele, ele começou a se julgar igual a Deus, quis usurpar a autoridade de Deus. Era como se ele dissesse: Deus, eu vou colocar um trono aqui do seu lado, né, e aqui do seu lado, né, pode deixar comigo que eu sei que fazer coisas melhor do que Deus. Quanta prepotência, quanta arrogância. Mas Jesus está à destra de Deus como um homem, mas porque ele sujeitou todas as coisas. Ele não está tirando a autoridade de Deus. Quem governa é Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está aqui para nos ajudar como homem, né, pelo elemento divino, a gente aprender a compreender as coisas de Deus. Cristo quer nos pegar, né, nós como homem, mostrar: olha, nós como homem precisamos viver na nossa humanidade voltada para Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser transformado, né, a gente precisa ser trabalhado, ser restringido, né, colocar nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa de lado, né, Senhor Jesus, entregando tudo na mão dele. É assim que a gente envergonha o inimigo. O inimigo nos mostra um monte de coisa, a gente fala assim: não quero nada disso, eu quero o Senhor. Né, mas aí ele vai mostrar, ele quer dificultar tudo para a gente olhar e falar assim: não, as coisas de Deus é muito difícil. Ó Senhor Jesus, não, as coisas de Deus estão em outra esfera, em outra dimensão. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós: a ressurreição é uma mudança de esfera. E quando a gente estiver tentando batalhar as coisas na esfera terrena, nosso raciocínio, a nossa vontade, o inimigo vai estar sempre dificultando. Mas quando a gente muda a esfera, aí ele não tem alcance mais. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer nos ensinar, né? A gente vê que a vitória de Cristo é sobre todos os inimigos, sobre tudo mesmo. Mas a gente precisa ainda largar as coisas terrenas, né, Senhor Jesus? Não que o Senhor não possa nos dar, né? Mas a nossa esperança não se limita a essa vida. Senhor Jesus, nossa esperança está no Senhor, né? Ele quer entregar para nós um reino. Senhor Jesus, Ele quer nos entregar todas as coisas, mas para isso a gente tem que estar focado nele. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E para isso mostrou para nós, né? A palavra de Deus está mostrando para nós aqui, né, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ó Senhor Jesus, né? Isso vai acontecer depois do milênio. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós vamos precisar ser revestidos, né, de um corpo incorruptível, que a morte já não vai exercer domínio sobre nós. Ó Senhor Jesus, né, esse corpo ressurreto, né, esse corpo transfigurado, né, Senhor Jesus, para aqueles que venceram, aqueles que vão estar lá no milênio, né,
ali obedecendo o Senhor. Por isso mostra para nós, durante o milênio, Satanás vai estar preso, não vai exercer mais influência, né, Senhor Jesus. Mas depois do milênio, né, Senhor Jesus, ele vai ser solto, ainda para poder enganar o ser humano, né, ainda colocar ali, né, ainda o último resquício ali, né, só uma faísca, né, para acender ali a rebelião dentro do ser humano. Por isso que nós precisamos estar ali bem focados, né, Senhor Jesus, ali vivendo regido de outra forma, né, Senhor Jesus. Durante a manifestação do reino, ele vai estar preso, né, ali aqueles que têm o Senhor, mas que não pagaram um preço, né, não aceitaram ser tão restringidos ali pela palavra, vão ser disciplinados pelo Senhor, mas vão aprender, né, Senhor Jesus, mas vão perder na manifestação do reino ali o galardão, enquanto outros vão estar ali, né, festejando com o Senhor, né, banqueteando com o Senhor, né, governando já ali, né, junto com Cristo. Eles vão estar ali do lado de fora, se lamentando, mas vão aprender, né? Aí depois que acabar o milênio, Senhor Jesus, Satanás ainda é solto por um pouco, né? Senhor Jesus, ainda vai enganar muitos. Ó Senhor Jesus, não vão, né? Vai ser pouco não, vai ser como a areia do mar. É muita gente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas aí, né, o Senhor vai lidar com isso, né, de maneira espetacular, né, Senhor Jesus. E depois vai pegar tudo isso, tudo que é negativo, e lançar dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né, que graças ao Senhor, né, a gente recebeu a vida eterna. A gente não faz parte da segunda morte, né, Senhor Jesus, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo e já temos a vida eterna. Ó Senhor Jesus, né, a gente recebeu a primeira morte, né, no batismo. Quem recebeu a primeira morte não recebe a segunda morte. Ó Senhor Jesus, mas todos os outros vão passar, né, pela primeira, pela segunda, mas a primeira morte é a ressurreição de Cristo, né? Aquele que não passa pela primeira morte vai passar pela segunda. Ó Senhor Jesus, né? Isso é muito ruim, né, Senhor Jesus, né? Aqueles que já passaram pela primeira morte em Cristo vão fazer parte da primeira ressurreição, né? Outros vão ter ainda uma outra ressurreição, mas é para segunda morte, como a gente viu ontem, né? O trono branco, o trono de julgamento do Senhor, né? Onde aqueles que não foram achados no livro da vida, né, não tiveram no padrão de Deus, vão ser lançados ali para dentro do lago de fogo, vão receber a segunda morte, a perdição eterna, vão ser atormentados, né, junto com o diabo, junto com potestades, principados, a morte, a besta, o anticristo, tudo vai ser lançado fora. Está mostrando para nós, né, que ele mostrou para nós ali, né, que no Velho Testamento o sacerdote, né, o nazireu, não podia tocar na morte, né, Senhor Jesus, precisavam fugir da morte. Hoje da mesma forma, a gente não pode ficar dando vazão para o pecado em nós, a gente se afastar do Senhor, para que a gente não toque nas coisas da morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Por isso está mostrando para nós, o nosso espírito tem que ter função. Deus nos colocou na igreja, nos deu dons, nos deu palavra, tem investido em nós, e a gente tem que estar funcionando. Senhor Jesus, se a gente ficar sem função na igreja, a gente vai estar tocando na morte, né? Por isso tem irmãos que ficam perguntando para mim, irmão, se eu fizer isso aqui, se eu for para tal lugar, se eu fizer tal coisa, isso é pecado? Né? A questão não é pecado ou não, a questão é, isso está trazendo vida para mim? Né? A gente pode sim descansar, passear, fazer um monte de coisa, mas a questão é, no meio disso tudo, eu estou obtendo vida ou o pecado está entrando cada vez mais e eu estou tocando na morte? Ó Senhor Jesus, né? A gente tem que ver, né, se a gente está fazendo algo produtivo, né? Se a gente está envolvido com as coisas de Deus, negociando nossos talentos. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai estar simplesmente ali, né, sujeito às coisas que os outros estão tocando ali, né, a reclamações, murmurações, e aí como resultado a gente acaba sendo levado por essa onda. Daqui a pouco a gente também está murmurando, tocando na morte, olhando as coisas negativas. O Senhor, Ele quer lidar com as coisas negativas, né, para que a gente possa tocar na vida. Então hoje a gente tem que viver nessa esfera do Senhor, nessa esfera de ressurreição. Por isso que a gente viu ali, né, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Ele passou por todas as situações. O Senhor já estava lá, né, com Deus, né, mas antes dele se encarnar, antes de se tornar homem, né, se tornar carne, ali na pessoa de Jesus, ali, né, Senhor Jesus, não havia o elemento humano nele. Então ele estava na glória, mas o elemento humano não havia sido glorificado ainda em Jesus. Né? Por isso hoje a gente precisa viver uma vida de ressurreição, para que o nosso ver humano seja um viver glorificado. Embora a gente não tenha ainda, a gente não vai ser glorificado totalmente, né? Só na vinda de Cristo, hora ou outra a gente ainda pode manifestar essa glória de Deus. Né? O homem foi feito a glória de Deus, a mulher a glória do homem. A gente já viu isso aqui, né?
Ó Senhor Jesus. Mas tem que perceber isso, né? Jesus, ele teve um viver humano ali sem pecado, totalmente focado na vontade de Deus. Então hoje a gente ainda peca vez ou outra, mas para a gente ter um viver mais focado no Senhor, para a gente de fato viver sem pecado, a gente precisa realmente perceber, né, a humanidade elevada de Cristo, né, perceber que a gente não pode ficar na morte, tocando nas coisas, nos elementos da morte, mas de fato viver como Cristo, né? O Filho foi enviado pelo Pai com uma missão, né, viver a vida aqui na terra como um homem genuíno, que expressava e representava Deus. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele veio à terra como homem foi coroado de glória e de honra, né? E quando ele ascendeu aos céus, né, ele como homem, né, Senhor Jesus, ele foi glorificado. Então hoje a gente tem um homem na glória. O Senhor venceu e se tornou cabeça da igreja. E nós, como seu corpo, temos a missão de encabeçar todas as coisas nele, entregar tudo diante dele, né, Senhor Jesus, para que ele possa ser o Senhor de todas as coisas, né? E esse encabeçamento de Cristo começa pela igreja, começa por cada um de nós. Cristo, né, foi encabeçado por Deus e ele expressou esse Deus e representou esse Deus. Se hoje nós fomos encabeçados por Cristo, Cristo nos governar, nós também vamos expressar e representar esse Deus através de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Antes ele não tinha um elemento humano, mas agora ele viveu tudo isso, né? E hoje de maneira diferente. Ele é um homem, mas a diferença dele, né, como um homem é que ele foi à cruz e ressuscitou. O que é a diferença em Cristo, né, é o elemento da ressurreição. Ó Senhor Jesus, essa frase riquíssima aqui que o irmão colocou aqui, né? O que é a ressurreição? A ressurreição é uma mudança de esfera. Senhor Jesus, uma mudança para um outro ambiente, para uma outra dimensão. Nós não pertencemos à dimensão dessa terra. Quando a gente creu no Senhor, a gente se uniu a Ele e passamos a pertencer a essa outra dimensão. Uma dimensão ressurreta e celestial. Mas às vezes o nosso viver ainda está muito focado nas coisas dessa terra. Então por isso que a gente não toca nessa vitória de Cristo. Mas quando a gente começa a mudar de dimensão, né, começa a mudar de esfera, né, Senhor Jesus, a gente passa a perceber, né, de fato aquilo que Cristo é. Por isso que Estevão viu, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, né, Senhor Jesus. Ele não colocou ali um outro trono, né, mas ele está ali à destra de Deus, né, Senhor Jesus, representando Deus, fazendo tudo aquilo que é de interesse de Deus. Não fez como Satanás, que tentou usurpar, tentou ser contrário a Deus. Ó Senhor Jesus, por isso ele está mostrando para nós, né, quando ele vier na nossa segunda vinda, né, ele vai nos tomar para ser como vencedores, a fim de que junto a ele a gente reine, né, no milênio, governe as nações, né, e aí tudo vai ser consumado, né, o inimigo vai ser derrotado, a besta, o falso profeta, a morte, né, vai ser lançada para dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus, e nós, os filhos de Deus, vamos viver para sempre com o Senhor. Ó Senhor Jesus, então Deus preparou, né, a Bíblia nos mostra isso, né, teve início, meio e fim. Hoje nós estamos no meio disso tudo, é a igreja. A igreja não é o fim, a igreja é um meio. Cristo está usando, né, para nos transformar, para nos mostrar, olha, tem um galardão final, Deus tem um plano final para tudo, e a gente precisa despertar. Se a gente ficar olhando só para as coisas dessa terra aqui, ó Senhor Jesus, a gente não vai focar, a gente vai acabar hora ou outra tocando no elemento da morte, cobiçando alguma coisa, né, Senhor Jesus, tocando no pecado, consumando o pecado, e o pecado gerando morte dentro de nós, uma morte espiritual, onde a gente não dá mais importância para as coisas de Deus, a gente não enxerga, não ouve, não vê aquilo que Deus quer fazer. Mas hoje o Senhor está mostrando para nós tudo isso para quê? Para a gente purificar nosso coração, para a gente tocar diante dele e fazer essa mudança de esfera, ter uma vida ressurreta, uma vida governada pelas coisas celestiais, não pelas coisas terrenas. O inimigo ele só vai nos enganar se a gente estiver focado nas coisas terrenas. Quando ele quer mostrar para nós coisas celestiais, ele só tem elementos terrenos para nos mostrar. Quando a gente foca de fato nas coisas celestiais, a gente já identifica logo: isso aqui não tem nada a ver com o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse discernimento que o Senhor quer dar para nós, né? A gente passar, né, logo pelo Senhor, né, pela primeira morte, mas também fazer parte da primeira ressurreição. Aqueles que vão reinar com o Senhor, aqueles que são sacerdotes de Deus, né, do seu Cristo. Ó Senhor Jesus, isso que Ele quer dar para nós, né? Aquele que faz parte da primeira morte, faz parte da primeira ressurreição, a segunda morte não nos toca. O Senhor está mostrando para nós, o Senhor já nos livrou disso tudo. Então não vamos nos preocupar com os elementos da morte, vamos nos preocupar com os elementos que podem nos dar vida, né? Então, como já falei, né, alguém me perguntar, isso é pecado? É, não é?
Não, vamos ver aquilo que está dando vida. Ah, irmão, estou fazendo isso, estou descansando, está sendo bom para mim. E, poxa, eu estou cheio de vigor para servir o Senhor. Estou cheio de foco em Deus. Amém, maravilhoso. Agora, irmão, estou fazendo isso aqui, mas não estou querendo tocar muito nas coisas de Deus, estou desanimado. Você tocou na morte. Então, desperta. Volta para as coisas da vida. Toca no Senhor. Busca mais o Senhor, né? E o Senhor vai te revigorar, né, em todas as coisas. E aí você vai mudar de dimensão, vai mudar de esfera e vai passar a ter uma vida ressurreta, uma vida focada, né, no encabeçamento de Cristo, na vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.